Boa tarde, me chamo Felipe Martins, trabalho na Coordenação Geral de Monitoramento da Diretoria de Fiscalização da Previc. E nós estamos aqui nesse webinar para ter a possibilidade de fazer a apresentação da migração que está ocorrendo nos sistemas atuariais da Previc, né? Assim, tornar de uma forma mais suave esse processo de migração, que a gente sabe que cria expectativas aí no sistema, esclarecer as dúvidas que vão surgir e escutar algumas propostas de melhorias que certamente o sistema vai ter para nos dar. Boa tarde, me chamo Claudemiro Júnior, atuo na coordenação de orientação de atuária da Diretoria de Normas, participo do grupo que pensou essa migração do DA Web para o padrão XML que a gente está adotando agora. E junto com o Felipe vou tentar detalhar um pouco mais tecnicamente a parte do XML ali, o envio das informações, quais as informações a gente espera receber e como elas deverão vir para a gente. Então, para iniciar, eu gostaria de agradecer à ABRAP, primeiramente, né, pela disponibilizar a estrutura, todo o apoio que nos deu para a gente poder fazer a apresentação, na pessoa do Devanir, que está aqui. Agradecer também à diretoria da Previc, que nos apoiou nesse projeto de internalização dos sistemas e da migração. A nossa equipe de TI, que trabalhou de uma forma com bastante empenho, tanto para disponibilizar os sistemas, quanto na sugestão de melhorias aí das melhores práticas do mercado. As equipes que trabalharam diretamente, né, da coordenação de monitoramento da diretoria de fiscalização, que teve desde a primeira fase da migração da parte contábil e de investimentos para o STA, tanto agora na parte atuarial, teve uma dedicação quase exclusiva nessa parte de sistemas. E demais colaboradores da Previc, como o caso do Claudemiro, aí, que participaram dos grupos de trabalho, né, tiveram um empenho grande na especificação e na homologação do resultado que a gente teve aí dos sistemas. Então, iniciando, a nossa ideia aqui é passar um histórico da internalização rapidamente, né? O que a gente já fez até agora, o que a gente está colocando no mercado agora e um próximo passo que a gente imagina, junto do contexto atual. Mostrar as alterações normativas que houveram para suportar essa parte do atuarial, especificamente a IN 20, que foi lançada aí a portaria de FIS 1106, que veio disciplinar formato dos arquivos e o envio das informações. O Claudemiro vai ter a possibilidade de destrinchar a estrutura do arquivo XML, os principais tópicos da estrutura, com detalhes de preenchimento. E no final a gente abre para dúvidas e sugestões, né? E dentro do possível a gente vai tentar esclarecer agora e futuramente haverá perguntas e respostas. E mesmo as perguntas que a gente não consiga responder, a gente vai ter um empenho de colocar dentro de perguntas e respostas disponibilizado no... Então, o projeto de internalização dos sistemas é um projeto que era um desejo antigo dos técnicos lá da Previc. Assim, já se vislumbrava a possibilidade de se fazer mais melhorias e futuras alterações que fossem demandadas de uma forma ágil, com o sistema sendo gerido pela própria Previc. A gente deu um início efetivo nisso em agosto de 2019. O Dr. Sérgio esteve aqui fazendo a apresentação. E após isso a gente já tinha, ele mesmo adiantou no momento, que a gente teria a segunda fase, que era a parte atuarial, que é a fase que a gente está apresentando agora aqui. Então existe o sistema STA, que é um sistema que a Previc internalizou, é um sistema de transferência de arquivos, onde é possível a implementação de regras de negócio, de crítica de arquivos. E esse sistema está sendo utilizado, foi utilizado na primeira fase da migração, da parte contábil de investimentos, e já foi preparado agora para o recebimento da parte atuarial, que é a segunda fase, com a recepção das notas técnicas atuariais
e as demonstrações atuariais. A gente vai entrar depois no detalhe do que alterou em cada uma das duas, né? Mas assim, o STA é o sistema que serve para padrão da Previc para recebimento de informações. Ele já era utilizado anteriormente, a parte da internalização, para receber algumas informações de população, dados estatísticos, e agora ele foi ampliado basicamente para quase todos os demonstrativos que a Previc está recepcionando do sistema. Assim, como resultado da primeira fase, o que nós tivemos? Não houve uma interrupção dos serviços para fora, né? A gente virou a chave lá dia 16 de agosto, parou de receber no sistema SICAD os XMLs da parte contábil dos balancetes e de investimentos e começou a receber via STA, sem interrupção, com o suporte prestado pela própria Previc. A minha área ficou responsável, a coordenação geral de monitoramento ficou responsável pelo suporte telefônico e resposta de e-mails. A princípio, a gente teve um atendimento satisfatório, com um prazo bem ágil para resposta. E já podemos notar aí uma flexibilidade para a implantação de melhorias, como alterações de plano de contas contábeis que a gente teve e algumas outras alterações de regras de consistência e regras de negócio. Um pouco antes da migração do SICAD, a gente teve a descontinuidade do DA Web, porque já tinha passado o período de recepção das demonstrações atuariais. Então, esse sistema foi tirado do ar por volta de maio de 2019. Foi montado, então, um grupo de trabalho, né, para pensar o que viria a substituir esse sistema. Como a nossa TI não é formada por um grande número de pessoas, a gente dedicou o primeiro esforço para a questão da migração do SICAD, que a gente também tinha um prazo ali que era agosto. Então, o pessoal trabalhou na parte de balancetes, contábil, atuarial. Em paralelo, a gente foi montando um grupo de trabalho para trabalhar com as questões atuariais, né? Na parte atuarial, o grupo de trabalho começou a discutir uma série de possíveis melhorias que a gente teria a fazer na recepção dos dados, na estruturação das informações. Mas aí se decidiu que nesse primeiro momento valeria a pena fazer a migração apenas do sistema e o padrão de recepção, visto que o DA Web já não era mais disponível para a Previc, para depois, na próxima etapa, a gente passar por uma discussão de possíveis melhorias no conteúdo que vinha a ser recebido, né? Então, nesse momento, as mesmas informações que eram preenchidas no DA Web vão ser exigidas no novo padrão XML da Previc, que foi montado com base nessas informações que a gente recebia, e está sendo alterada a forma de envio, o STA que eu falei que é o sistema padrão, e o XML que vem substituir o preenchimento em tela, né? Lembrando também que a nossa TI teve, assim, só justificando por que só saiu em janeiro esse novo padrão, a gente passou um trabalho aí na parte de integração das bases do sistema antigo com o novo, porque já que o SICAD tinha sido migrado, a gente teve que dedicar um pouco de trabalho aí para integrar as bases e poder continuar o trabalho de monitoramento interno da Previc, né? Existe, então, uma terceira fase que a gente está imaginando, que aí sim, são melhorias no sistema, tanto a parte de recepção, aí vai para contábil, investimento e atuarial, a parte de disponibilização de relatórios, que antigamente existia tanto no SICAD quanto no DA Web, era possível que a entidade retirasse um relatório do que ela enviou de informações. Esse projeto está bastante avançado já na TI, para a gente disponibilizar uma ferramenta externa para as entidades, onde o usuário vai poder ver exatamente o que ele mandou para a Previc, ele vai ter um relatório de saber o que está na nossa base de dados. Isso é uma demanda que surgiu desde a primeira fase, vai surgir agora de novo com a parte atuarial. Então, em breve, a gente deve disponibilizar essa ferramenta com os relatórios disponíveis para a entidade. Tudo no ambiente seguro, login e senha, mas assim, para possibilitar que a entidade, além dos seus controles internos, ela tem a possibilidade de tirar da Previc um relatório e saber o que ela colocou de informação nas nossas bases, né? E esse trabalho aí vai em relação à melhoria na qualidade da informação, que a gente também agora com as bases internas tem essa possibilidade. E futuramente
unificação de demonstrativos, que é uma possibilidade de estar completamente aberta, já que o sistema é todo interno. Então, antes de se entender que tem informação redundante, que seria interessante fazer uma unificação de dados para desonerar tanto a entidade quanto facilitar o nosso trabalho de monitoramento, será estudado, trabalhado em conjunto e implementado, se assim for definido, né? Então, especificamente das informações atuariais, a gente tinha a NTA, a Nota Técnica Atuarial, era recebida por e-mail pela Previc em formato PDF. Aí vocês podem imaginar a dificuldade que a gente tinha de gerenciar aí uma quantidade de e-mails que chegava, salva na pasta, salva com um nome específico, não salva. Era uma forma, digamos assim, bastante rudimentar de recebimento da informação. Então, esses documentos passam a ser recebidos pelo STA também. A gente fez um vídeo tutorial lá de como entrar no sistema, login, senha. Muito simples a forma de envio do documento. E a gente está fazendo a exigência que esse documento seja enviado em PDF pesquisável, de forma que facilite a nossa leitura e colocação de dados nas bases, né? Para a demonstração atuarial, aí sim vai ter uma modificação um pouco mais significativa, não no conteúdo, mas sim no formato das informações, que antes era utilizado o DA Web, né? O preenchimento das informações era em tela a tela, o usuário precisava ou digitar ou copiar a informação do outro sistema que ele estava usando para colocar no DA Web. Agora ele vai fazer isso num arquivo com padrão XML pré-determinado, de forma que vai possibilitar que ele automatize esse processo e facilite, se não nesse primeiro momento, a geração da informação que vai ser enviada, mas facilite e até automatize isso para o próximo exercício ou para os outros planos, ser uma entidade multipatrocinada, né? Então, os documentos todos pelo STA. Eu fiz um quadro bem simples assim das vantagens e desvantagens, porque que a gente enxergava no sistema antigo, no sistema novo, né? E até porque a gente já tem recebido algumas demandas na área, no suporte, de dificuldades que os atuários ou o operador tem tido para gerar o arquivo XML. Então, assim, o sistema antigo, a gente reconhece que ele tinha uma facilidade que ele não exigia conhecimento de TI para quem estava preenchendo. A pessoa simplesmente digitava na tela ou copiava e colava, estava tranquilo. Outra vantagem que o sistema tinha é que, como ele era online, ele permitia um batimento com a nossa base cadastral de uma forma simultânea à digitação dos dados. Então a pessoa colocava uma informação lá, ele ia no cadastro da Previc e via, essa informação não confere, já voltava a mensagem de erro para o usuário na hora. Hoje a gente não tem isso, mas em compensação, a gente tem um arquivo padrão XML, que é um padrão universal para recebimento de informações, diversos supervisores utilizam, não só no Brasil, no mundo todo. Tem essa possibilidade de geração automática, a partir da ferramenta que a entidade ou o atuário use para fazer os cálculos e gerar informação. Claro que com algum desenvolvimento de TI, mas nada complexo, inclusive com ferramentas já prontas no mercado. E não precisa de nenhuma interação ou preenchimento manual, apesar de permitir o preenchimento manual. Esse é um questionamento que a gente tem recebido bastante. Eu tenho dificuldade para gerar o XML. No limite, o arquivo XML pode ser gerado via TXT com o preenchimento das tags. É uma forma rudimentar de preenchimento, mas é uma forma possível. E aí a gente vai evoluindo até, como eu falei, uma forma com algum desenvolvimento de TI que permita que retire da ferramenta da avaliação atuarial que qualquer consultoria ou atuário utiliza, diretamente para o padrão XML que está dado pela Previc, né? As alterações normativas aí que vieram suportar essa internalização dos sistemas, assim, vou falar dos pontos que dizem respeito aqui ao recebimento da informação, apesar das normas trazerem algumas outras questões, né? Se houverem dúvidas em relação às normas, a gente também está disponível aqui para responder.
Até porque o Claudemiro ele trabalha especificamente na área de normas, além de ser um entusiasta dessa parte de TI, XML e tal, mas a área específica dele é normas, então ele pode ajudar bastante nisso. A IN20, basicamente, veio determinar quem envia a DA completa e quem envia a DA simplificada. Aí a gente teve uma pequena alteração, deixou de existir aquela portaria que saía anualmente, dispensando alguns planos do envio da DA completa, e a DA completa passa a ser exigida de todos os planos que tenham provisão BD. Planos CD puro ficam obrigados ao envio da DA simplificada, com uma exceção para o exercício de 2019, que dispensa os planos CD puro de envio de informação para a Previc. Mas não impossibilita. Caso o plano queira fazer o envio, caso a entidade queira fazer o envio de um plano CD puro de informações atuariais, ela vai poder enviar em 2019, mas não está obrigada nesse exercício. E aí ela delegou para a portaria de FIS 1106 as definições operacionais, que da onde tira que vai ser criado um padrão XML Previc, determina os sistemas de recebimento disponíveis na página da Previc, que no caso é o STA. Ela chama o padrão XML, que a gente detalha no manual, que também está na mesma página da Previc, no website da Previc. Detalha o conteúdo da DA completa e simplificada, que antes estava em instrução, agora passa para a portaria, fica uma forma um pouco mais ágil de possíveis alterações e melhorias, né? Determina que o formato da NTA é PDF pesquisável, como eu tinha comentado antes. Fala do conteúdo da NTA e a forma que deve ser nomeado o arquivo quando for feito o envio via o STA. Então, assim, dessa parte conceitual era isso que eu tinha para passar. A gente, no fim, vai poder esclarecer detalhes aí, tanto na parte normativa quanto operacional do XML. Mas o Claudemiro vai, acredito, na apresentação dele agora, passar ponto a ponto do XML, de uma forma que deixe um pouco mais tranquila essa parte da estrutura do arquivo que a gente quer receber. Como o Felipe disse, a ideia aqui, a gente não vai entrar muito no detalhe, porque é extenso o arquivo XML, o manual lá de preenchimento do XML já faz essa função, mas a gente vai entrar principalmente nos pontos em que a gente considera serem relevantes, porque são pontos novos que a gente criou agora, não que seja informação nova, mas é uma informação que as FPC já detêm e é uma informação que a gente começa a receber pelo formato que é o XML, que é um arquivo encadeado, né? Então, assim, rapidamente, assim, pode chover uma olhada, mas o arquivo XML é um tipo de arquivo que é baseado no padrão HTML e tem como princípio básico ele facilitar a troca de informação, uma vez que é um tipo de arquivo que pode ser lido por vários softwares, então ele pode ser gerado também por vários softwares, então isso traz mais facilidade na hora de a gente preencher e receber essa informação, na troca de informação. E o padrão XSD, que é o arquivo que a gente disponibiliza lá na página da Previc, no sítio da Previc, nada mais é do que um esquema XML, ele traz ali a estrutura básica que o arquivo XML deve conter, traz as regras de cada campo, se o campo é obrigatório, se não é obrigatório. Então, em tese, é um primeiro cheque que é feito com as informações que estão no arquivo XML. Então, a partir desse arquivo XML gerado, aí deve-se buscar um validador XSD. Existem validadores online, existem validadores pagos. É bom que você tenha clareza de qual validador vai utilizar, até porque tem informação ali que pode ser informação sensível. Mas existem validadores que vão fazer essa validação se os arquivos estão no padrão requerido pelo XSD. Então, o XSD é isso, é um arquivo máscara que vai verificar as informações constantes do XML para saber se eles estão dentro do padrão que a Previc espera recebê-los. Isso baseado já nos dados que nós recebíamos via DA Web, assim, porque a gente tem um banco de dados e esse banco de dados ele não pode ser perdido. Então, para que a gente mantivesse a mesma estrutura, a gente pega essas regras que a gente tem no nosso banco de dados e a gente transpõe isso para o XSD. Então, o XSD nada mais é do que alinhar para que as informações que a gente receba sejam as mesmas que a gente já detém hoje no banco de dados. E aí a gente tem um manual XML Demonstrações Atuariais, que também foi divulgado no sítio da Previc. Ele está em formato PDF e ele contém as regras do arquivo XML. Esse sim, esse passa campo por campo ou
como a gente chama, né, tag por tag e tal, e traz o detalhamento de como ele deve ser preenchido, qual o formato que a gente espera, e em todos os campos tem exemplos de preenchimento. Então aqui eu peguei lembrando que sempre tem a descrição do campo, né? Peguei um exemplo aqui, que é a data do cadastro. Então ele traz a data do cadastro é a data de referência das informações cadastrais utilizadas na avaliação atuarial. A data do cadastro utilizada na avaliação atuarial não poderá estar defasada em mais de 6 meses em relação à data da avaliação atuarial que se refere. Então, as informações, as definições eram as mesmas que tinham lá na instrução 12 de 2014. A gente não mudou essas definições. E aí aqui uma inovação que ele traz o padrão. Então, o padrão que a gente espera receber nesse campo específico aqui é um campo em que tem ano, mês, dia. E aí a gente traz o exemplo logo abaixo. Então, o que está aí, né, no aberto e fechado ali, o azulzinho é a tag, é o que a gente espera receber de informação, e o que está abrindo e fechando a tag aí é a data cadastro. Então, essa informação que a gente espera receber nesse campo específico, e ela tem uma regra no XSD, que se você inverter, colocar o mês antes do ano, na hora de validar o XSD, ele vai falar que tem alguma coisa equivocada, que tem alguma coisa errada, e vai te mostrar onde é que está o erro. E aí é preciso que venha nesse padrão. Então, o XSD faz isso, ele descreve todo esse padrão para que seja validado no arquivo XML. E aí a gente pensou, nesse grupo de trabalho, continuar com 4 grandes grupos para o preenchimento da estrutura do arquivo XML. Que é um grupo que vai conter a seção lá, que é de informações gerais. E aí aqui você tem informações da FPC, que a gente vai passar mais um pouquinho, plano de benefícios, enfim. O segundo grupo, que é o segundo grupo que vai trazer mais informações, que é a seção grupos de custeio. Então, nessa seção aqui, a gente tem informações mais detalhadas dos grupos de custeio, onde vai vir mais informações, tem informações de hipóteses, de benefícios. O terceiro grupo, que é o resultado do plano. Então, essas eram informações já do DEOWeb. E, por fim, o parecer atuarial do plano. Então, aqui a gente dividiu nesses 4 grandes grupos, né, para a gente poder receber as informações. Então, nas informações gerais, nós temos matrícula da FPC, CNPB do plano, tipo de avaliação, fato relevante, e aí esse fato relevante está em destaque, porque essa é uma informação que a gente não pedia antes e agora a gente passa a pedir, mas não é uma informação nova. O campo da justificativa, a data da avaliação, data do cadastro, CPF do atuário e a duration do passivo do plano de benefícios e observação sobre a duration. Aqui tem uma inovação em relação à DEOWeb, porque quando você ia para o preenchimento da DEOWeb, que você colocava o CNPB, ele sincronizava com outros cadastros, com outros sistemas que nós temos, o CAD-Previc e o CAND-Previc, ele já importava informações da FPC, informações do plano de benefício, informações do atuário. A gente não vai ter essas informações no arquivo XML. O arquivo XML, a FPC vai apenas digitar a matrícula da FPC, o CNPB, e o CPF do atuário, que era em relação ao cadastro anterior. Ah, mas como é que eu vou saber se as informações que a Previc detém como informações cadastrais são as informações que, de fato, hoje refletem a minha realidade? A gente vai disponibilizar via STA um arquivo em formato de Excel, em formato de planilha, contendo todas as informações cadastrais da FPC, do plano de benefícios, dos grupos de custeio, dos benefícios em si, que estavam cadastrados com data de 31 de dezembro de 2019 agora. Então, assim, a foto da FPC, do plano de benefícios em 31 de dezembro de 2019, nós disponibilizaremos por meio desse arquivo em planilhas. E aí você vai verificar se, de fato, aquelas são as informações cadastrais que deveriam constar. Em tendo divergência, aí é preciso entrar em contato com a Previc para saber o que ocorreu, se não foi feito um pedido anteriormente, ou se foi feito o pedido e não foi atendido. Porque essas informações são relevantes, são as informações que nós iremos considerar quando a gente recepcionar o XML. Então, é importante observar essas informações que vocês receberão. Tá? A gente já tem um formato de como é que a gente vai liberar essas informações, já está trabalhando com a TI e, possivelmente, rapidamente, a gente tem isso disponível, né, Felipe? Imagino que até o final dessa semana a gente vai fazer uma divulgação também com um tutorial de como fazer o download desse arquivo. Mas é pelo STA, um sistema que vai usar tanto para enviar os arquivos, vai ser usado da via contrária também para o recebimento de informações. Esse relatório já está pronto, está sendo só carregado e testado agora, mas até o final dessa semana eu acredito que saia um comunicado explicando um passo a passo para o download dessas informações cadastrais por parte da entidade, né?
Perfeito. Então, o fato relevante que está destacado aqui, a gente traz um exemplo do que é e como ele deve vir para a gente. Então, o fato relevante é um código que vai identificar qual foi o motivo que ensejou a avaliação por motivo relevante. E aí, no manual, a gente tem esses códigos, eu trago aqui, que é alteração regulamentar, cisão, fusão, incorporação, migração, saldamento, retirada parcial de patrocínio ou outros, que pode ser uma reorganização societária, enfim, outros motivos que, de fato, ensejam uma avaliação por motivo relevante. Esse código aqui, não tendo o que informar, ele deve vir zerado. Então, ele vem no XML zerado, se é uma avaliação de final de exercício, esse código vem zerado, e aí nas nossas regras de negócio, que é quando a gente vai testar essas informações XML, atendem, além do padrão requerido lá no XSD, se atende aquilo que a gente quer recepcionar, a gente vai identificar que não, que de fato esse campo não deveria vir com informação, porque é uma avaliação de final de exercício. Então aqui nós vamos para a seção que detém mais informação, que é a seção grupo de custeio. Então a gente tem tipo de grupo de custeio, vai ter identificação do grupo de custeio, número do grupo de custeio, nome do grupo de custeio. Isso aqui tudo tinha no DA Web. E aqui a gente detalha esses campos, porque eles agora têm algumas especificidades. Então, o tipo do grupo de custeio serve para identificar se o grupo de custeio é um grupo de custeio novo, ele está sendo criado naquela avaliação atuarial, ou se era um grupo de custeio que já existia na avaliação anterior. Em sendo um grupo de custeio já existente, conforme está lá no manual, você vai colocar 0 na tagzinha lá, e aí o sistema vai entender na leitura que é um grupo de custeio existente. Com isso, você é obrigado a colocar a identificação do grupo de custeio, que é um ID, um identificador, e esse identificador vai vir também junto com aquele arquivo que a Previ vai disponibilizar, porque é um identificador gerado pelo nosso banco de dados, é um que faz a identificação do grupo de custeio. Então, ele só é possível existir a partir do momento que o grupo de custeio já existe. E aí, sendo um grupo de custeio novo, esse campo ele não deve ser preenchido, ele deve vir em branco. E o único campo desse grupo que deve vir preenchido é o do nome do grupo de custeio, porque o nome é dado pela FPC, não é a Previ que nomeia o grupo de custeio. E aí, para a próxima avaliação atuarial, nós vamos gerar o identificador sequencial, vamos gerar o identificador do grupo de custeio. Então, assim, esses campos, tipo grupo de custeio, identificação grupo de custeio e número de grupo de custeio, eles só se tornam obrigatórios se o grupo de custeio já existia na avaliação atuarial. Em sendo um grupo de custeio novo, apenas o nome do grupo de custeio que deve vir no arquivo XML. Então, aqui a gente traz o exemplo. Um grupo de custeio novo, eu tenho ali o meu preenchimento entre as tags tipo de custeio, o tipo grupo de custeio 0, estou indicando que já era um grupo de custeio existente. Esse ID, número de grupo de custeio, é o ID que nós vamos informar, né? Que aqui é um número aleatório. O número do grupo de custeio também é um número sequencial. E esse número sequencial é por quê? Esse número sequencial eu faço uma avaliação atuarial hoje, eu tenho 4 grupos de custeio. Mas na minha próxima avaliação atuarial, eu não vou mais ter mais 4 grupos de custeio, eu tenho 3 grupos de custeio, por algum motivo um grupo sumiu. E aquele número 4, eu já informei que ele tinha dados ali, eu não posso simplesmente sumir ou substituir por um outro grupo, então a gente precisa ter um sequencial. E aí também é Previ quem vai informar. E por fim o nome, e aí o nome é a FPC quem determina qual será o nome. No caso do novo grupo de custeio, você vai colocar 1 para informar, para o sistema entender que é um grupo novo, e aí, como eu disse, o ID grupo de custeio e número grupo de custeio, ele vem em branco. Ele não deve ir preenchido. E aí a gente entende que é um grupo de custeio novo e que, portanto, é Previ que deverá gerar o identificador e deverá gerar um número sequencial para esse grupo. E aí a gente tem o restante das informações, quantidade de participantes ativos, valor da folha de salário, quantidade de meses de contribuição, quantidade de meses de aposentadoria, valor do patrimônio, valor da insuficiência de cobertura e os patrocinadores. Hipóteses atuariais. Tá. Com relação ao grupo de custeio, é bom que se tenha aqui no XML, você vai gerar primeiro aquela parte das informações gerais. Então, a parte das informações gerais, você vai ter um único número de matrícula para a FPC. Para cada plano de benefícios, deve-se gerar um cabeçalho daquele, com o número de matrícula da FPC, SCPF da atuária e tal. Cada CNPB eu gero um arquivo XML diferente. Então, cada CNPB é um arquivo XML diferente.
Para o grupo de custeio não é diferente. Se eu tenho mais de um grupo de custeio no plano de benefícios, eu não gero um XML diferente para cada grupo de custeio. Eu gero a informação lá geral, me descrevendo o plano de benefícios, e para cada grupo de custeio, sim, aí eu gero um grupo de informações, que a gente tem um grupo de tags. Então, assim, eu tenho 3 grupos de custeio, então primeiro eu vou informar todas as informações daquele grupo de custeio, aí fecha essa tagzinha que a gente chama, abre novamente uma outra, detalha o outro grupo, fecha, detalha o outro grupo. Porque são informações encadeadas. Então, a gente vai identificar que é um FPC, que tem aquele CNPB, aquele grupo de custeio, e aí, dadas essas informações que vou vir mais de uma informação de grupo de custeio, a gente identifica quantos são. Da mesma forma, são as hipóteses atuariais. Então, eu preciso preencher, para cada hipótese atuarial, eu preciso preencher as tags correspondentes que vão estar interligadas com o grupo de custeio. Então, eu abri o grupo de custeio A, então eu tenho as minhas hipóteses atuariais referentes àquele grupo de custeio. Vou para o grupo de custeio B, outras hipóteses atuariais, forem o caso, ligadas ao grupo de custeio B e assim sucessivamente. Então, para cada hipótese, eu preciso preencher. E aí, aqui a gente traz tipo de hipótese. Ela vai identificar qual é a classe de hipótese. Isso aqui está detalhado já no manual. A gente fornece lá, hoje são 16 códigos, que você vai informar uma primeira espécie de hipótese. E aí você tem o identificador da hipótese. Esse sim também será divulgado pela Previc, mas será divulgado nesse arquivo que a gente vai disponibilizar via STA. E que vai associar a sua hipótese fornecida anteriormente, a sua classe de hipóteses. A gente já vai passar por um exemplo que fica um pouco mais claro. Então aqui, um plano que utiliza a tábua IBGE 2009 como tábua de mortalidade geral. Eu vou informar primeiro o meu tipo de hipótese. Então, de acordo com o manual XML lá de demonstrações atuariais, publicados pela Previc, o que representa a tábua de mortalidade geral é o código 11. E aí, essas tábuas elas são pré-cadastradas pela Previc. Então, quem quer utilizar alguma tábua, ela manda para a Previc cadastrar, e aí a Previc vai disponibilizar essa outra tag, que é o ID, hipótese básica item. Então, quando eu vou lá na lista disponibilizada pela Previc, eu vejo que tábua de mortalidade geral, tábua IBGE 2009, representa o código 48. Então, a informação que virá para a gente é essa aqui, essa informação. ID, tipo de hipótese 11, ID, hipótese básica, item 48. Quando a gente faz o cruzamento com a nossa base de dados, com as informações, a gente vai identificar que trata-se da tábua de mortalidade geral IBGE 2009. Só para deixar claro que esse procedimento de cadastramento de tábua já existia no DA Web e a gente vai manter da mesma forma a comunicação por e-mail mesmo, a solicitação. Inclusive a gente já recebeu para esse exercício 2 solicitações. Anteriormente a gente logava com o usuário administrador do DA Web e cadastrava a tábua. Hoje a gente está fazendo um procedimento interno para escrever na base de dados e vai retornar para quem fez a solicitação com o código da tábua que ele pediu para cadastrar, né? O cadastramento, dentre outras coisas, ela tem a função de unificar as nomenclaturas. Imagine se a mesma tábua IBGE 2000, alguém poderia mandar IBGE/2009, IBGE-2009. Então, assim, isso para o banco de dados, para depois fazer algum tipo de estatística, é terrível, né? Então, para você fazer arrumar esse, que a gente chama de lixo, seria terrível. Então, assim, uma das funções é essa, de padronizar essas informações que vêm, além de outras, né, que não vem ao caso aqui agora. Então, assim, as demais informações elas continuam da forma como está, quantidade esperada por exercício encerrado, quantidade ocorrida, quantidade esperada. Aqui não há novidade. E aqui foi uma pergunta que já surgiu e que vale a pena a gente responder. Caso eu não tenha esse código da hipótese básica, ele não existe, não é uma hipótese que eu, por exemplo, taxa de juros, não é uma hipótese que eu preciso pedir para que a Previc cadastre previamente. Qual é o código que eu devo informar? Nesse caso, você vai colocar 0, como está aqui, 0.00, e aí a Previc vai identificar lá pelo ID, tipo de hipótese, que é uma hipótese em que não necessita de cadastramento prévio pela Previc. Então, a gente já vai identificar, você apenas vai colocar lá a sua nomenclatura e informar que não é cadastrado pela Previc. Então, benefícios. Aqui também você vai ter que preencher os benefícios referentes a cada grupo de custeio. Então, e aí esses benefícios são aqueles que estão cadastrados lá
no CAD referente ao plano de benefícios, que também vai vir nesse arquivo que a Previc vai disponibilizar. E aqui você vai informar para a gente apenas o identificador do benefício. Esse identificador também é gerado internamente lá pela Previc, por meio do nosso banco de dados, e aí esse identificador é que vai fazer com que a gente identifique o benefício. E aí as demais informações são as mesmas informações que tinham antes: quantidade de benefício, valor médio de benefício, idade média, valor do custo anual, taxa percentual do custo anual, provisões matemáticas e os valores, né, referentes às contribuições, aos benefícios concedidos ao conceder, de patrocinadora, participantes e assistidos. Então, quanto a isso aqui, não tem inovação. Aqui é só o preenchimento. Cada benefício eu vou ter que gerar, abrir tag, fazer as informações, fechar, abrir, fechar. Então, assim, eu tenho 10 benefícios, eu tenho que vir 10 grupos de tags referentes aos benefícios atrelados àquele grupo de custeio. Então, como eu já adiantei, o identificador do benefício é o que vai identificar o benefício e vai ser fornecido pela Previc também. Provisões matemáticas a constituir contratos do grupo de custeio. Aqui a gente está falando aí de informações que se referem ao grupo de custeio, como era no DA Web, não há inovação aqui. De novo, preenchimento, quantos forem os contratos ou as provisões matemáticas a constituir. Aqui continua tendo divisão de você lançar o que está contabilizado no ativo e o que está contabilizado no passivo. Para isso, de novo, nós vamos usar números, algarismos, que já estão descritos no manual para cada uma das operações. Então, você tem as origens das provisões matemáticas constituir contratos, tem a contabilização, qual o tipo de contabilização, o valor das provisões, referente ao patrocinador, prazo remanescente, os valores das provisões a constituir contratos, participantes, e aqui a mesma coisa. Fonte dos recursos. Então, a gente tem a data de início da vigência, da mesma forma como tinha, custeio normal, extraordinário, utilização de fundos. Referente ao patrocinador, participantes e assistidos. Aqui a gente traz um exemplo que vai servir para outros também de como é que essa informação vai vir. Então aqui a gente traz contribuições normais estabelecidas no plano de custeio com vigência de 1º/4 a 31/3 de 2021, de responsabilidade do patrocinador, participantes ativos e assistidos, sendo que parte das contribuições é coberta por utilização de fundo de sobra de exigência regulamentar. A gente pegou um caso bem hipotético para a gente colocar como é que essa informação virá. Então, a data de início da vigência, lembrando, se é 1º de abril, vai vir 2020, 0401. Patrocinador. Então, primeiro eu tenho um campo da tag patrocinador. Qual é o valor do custeio ordinário? Ou seja, o custeio aqui é o custeio normal. Qual é a taxa? Então, aqui eu estou informando que vai vir aqui 500 mil e que a taxa é 4%. O percentual é naquela forma, 4,00. É assim que devem os percentuais, conforme está no manual. Custeio extraordinário. Eu não tenho custeio extraordinário, só tenho custeio normal. Então, o campo custeio extraordinário vai vir em branco. Valor zerado, taxa zerada. Utilização de fundos. Então, de acordo com o que está no manual, 1 representa que eu estou utilizando fundos de sobra de exigência regulamentar. O valor que está sendo utilizado desse fundo, e aqui eu fecho o campo patrocinador. Então, assim, a gente abriu duas tags aqui, uma tag, aliás, abriu a tag patrocinador ali e fechou embaixo. Isso eu vou ter que repetir para o participante ativo e para o participante assistido. Essas mesmas informações, se elas constem. Ah, não tem previsão de recebimento de contribuição para o exercício agora presente. O que eu devo preencher? Isso não deve preencher nada. Deve vir em branco, então, também conforme está no manual. Vindo em branco, a gente identifica que não tem informação de contribuição. O que não pode é data de início da vigência vir em branco e vir informação de recebimento de contribuição. Porque aí tem alguma coisa descasada. Você está dizendo que vai receber contribuição, mas você não está dizendo qual é o início da vigência. Então, aí, nas nossas regras de negócio internas, não XSD, esse arquivo será recusado porque a informação divergente aí. Você está dizendo que tem contribuição e não tem início de vigência. Ou o inverso também, né? Eu tenho data de início de vigência lançado, mas eu não tenho informação de contribuição. Então, nas nossas regras lá, esse arquivo retornará para que seja corrigido. E aqui, fundos previdenciais. Continua a mesma coisa, não tem alteração em relação ao que estava já no DA Web. Você tem ali os fundos atuariais, você vai lançar a finalidade, valor recebido, utilizado e o saldo do fundo, e o fundo de destinação e utilização da reserva especial. Valor do fundo e de destinação dos participantes, dos assistidos e do patrocinador, e, por fim, o saldo. E aqui a gente arrematando as informações referentes à seção grupo de custeio. Você tem os pareceres atuariais do grupo. Aqui não é do plano, é do grupo de custeio.
Então, você vai descrever a evolução dos custos, vai descrever a variação da provisão matemática, os principais riscos e solução para insuficiência da cobertura. Então, são os mesmos campos existentes que existiam no DA Web, então a gente trouxe para cá. Como é que eu vou digitar? Você vai digitar texto normal, vai ter a tag de abertura lá, evolução dos custos. Você digita seu texto e vai ter a tag fechando. Aqui a gente está descrevendo tag assim como se você fosse fazer manual no limite, né? Mas é óbvio que quando você parametriza um sistema para fazer isso via o arquivo XSD, ele já vai te dar essas informações já dentro das tags que a gente espera receber. E aí a gente agora fechou a informação grupo de custeio, a gente vai para o resultado do exercício. Continua a mesma coisa, não há diferenciação em relação ao que estava no DEWeb, você vai lançar ali no resultado do exercício, se foi equilibrado zero, se teve um resultado positivo, se teve um resultado negativo. Depois, déficit técnico ou superávit técnico. E, por fim, valor da reserva de contingência e valor da reserva especial. Uma coisa que não vai aparecer, como o Felipe já adiantou antes, eram aqueles batimentos que o DEWeb fazia. O DEWeb somava todas as provisões de todos os benefícios de todos os grupos de custeio e te dava um valor de provisão consolidado do seu plano de benefícios e automaticamente ele já fazia esse batimento com o contábil. Não tem como fazer isso no XML. Então, as FPCs vão ter que ter esse controle, porque nós também faremos isso. Mas é óbvio que se esses valores não baterem, a gente vai ter que retornar o arquivo XML. Então, esse controle tem que ser feito antes desse preenchimento do XML. Então, somatórios, ele não vai fazer tipo de somatória. Colocou a informação de que existe o grupo de custeio, tem que ter informação de benefício, toda a mesma coisa que existia no DEWeb. Só que o DEWeb fazia em tela essa checagem que hoje não será feita pelo arquivo XML. E, por fim, nós teremos, não está aparecendo aqui, o parecer atuarial do plano de benefícios, que são os mesmos pareceres antes, que já existiam, eles continuam existindo, e aí sim, você vai falar do plano, não vai falar do grupo de custeio. Aquele parecer anterior, a gente estava fechando o grupo de custeio, fechou ali, foi para a formação do resultado, depois parecer do plano. E aí, tem que salvar o arquivo. Existe regra para salvar o arquivo, que também está descrita lá no manual. Se é uma demonstração do tipo completa, o arquivo tem que ser salvo DAC, demonstração atuarial completa, underline, e aí coloca o número da matrícula, da FPC, número do CNPB do plano, também separado por underline, data da avaliação, .xml. O arquivo não veio nesse padrão, ele vai voltar, porque a gente precisa identificar que tipo de demonstração está sendo enviado para a Previc. Então, assim, o primeiro cheque é esse. Não tem como a gente entrar em demonstração por demonstração para identificar qual tipo de demonstração. Nesse primeiro momento, a gente vai receber só a demonstração do tipo completa, mas quando a gente estiver recebendo também do tipo simplificado, a gente precisa identificar isso via sistema. E aí o que diferencia um tipo de arquivo do outro tipo de arquivo é só que um é DAC e o outro é DAS. E aí o sistema vai identificar. Por que isso? Porque a gente tem regras de negócios específicas para cada tipo de demonstração. A demonstração atuarial do tipo completo ela é uma demonstração que requer mais informações detalhadas do que a do tipo simplificado. Então, as regras de negócio que vão ser rodadas para verificar a consistência desses dados é diferente. Então, a gente precisa identificar qual é o tipo de avaliação para a gente rodar as nossas regras de negócio, validar o arquivo e arquivar os dados no nosso banco de dados. E aí a gente tem, como já foi adiantado, o manual do STA, manual descritivo lá do novo padrão XML para as informações, um vídeo tutorial no YouTube que descreve como você fazer o login lá no STA, e a gente tem os canais de atendimento aí, que é o previc.monitoramento@previc.gov.br e atendimentoTI.gov.br. Então, assim, em linhas gerais, a parte técnica, a gente trouxe aqui só como é que deverá ser o arquivo XML, até porque no arquivo longo não dava para a gente passar item por item aqui, mas só para a gente ter uma noção básica. E agora a gente está esperando as perguntas aí para respondê-las na medida do possível. Certo. Obrigado, Claudemiro. Eu acho que a gente pode começar, se alguém aqui na plateia quer fazer alguma pergunta. A gente já tem uma série de perguntas que vieram online. Alguém com alguma questão aqui? Tranquilo. Então, a gente vai puxar aqui algumas dúvidas que até já se repetiram e outras que a gente comentou mais rapidamente a gente vai repassar. Vamos lá. A Mariana Figueiredo está perguntando, em caso de troca de atuário, como deve ser o procedimento?
Assim, ela não detalhou especificamente qual o procedimento que ela quer se referir, mas a gente tem duas questões. Na DA, ela vai informar o CPF do atuário, que é o CPF que ela tem cadastrado junto à Previc, né? E na questão da NTA, ela precisa observar, a entidade precisa observar o que diz o artigo 15 da IN 20, de 2019. Que o atuário deve, ao assumir a responsabilidade pelo plano de benefícios, desenvolver uma nova nota técnica atuarial, emitindo, neste caso, a justificativa de alteração, ou anuir formalmente a nota técnica atuarial em vigor, caso considere que o documento esteja apropriado às regras regulamentares do plano e que atenda aos requisitos técnicos atuariais pertinentes. Ou seja, ela tem que, a entidade deve fazer o envio de nova NTA nesse formato que a gente está recebendo via STA. E se for cadastro do atuário, aí tem que ver junto à área cadastral lá da DILIC para saber como proceder para cadastrar o novo atuário para poder responder pela avaliação atuarial. De novo, a gente pega uma foto de 31 de dezembro. Se não era esse o atuário, o que está no cadastro era o atuário anterior. Então tem que verificar junto à área da Previc. Então, aproveitando a dúvida em relação à NTA, é a dúvida do Leandro Ramos e do Rodolfo Araújo. As notas técnicas atuariais dos planos precisarão ser reenviadas pelo STA, mesmo se não houve qualquer alteração em relação ao último documento enviado via e-mail? A resposta é não. Se não houve nenhuma alteração, não precisa reenviar. O que estava no e-mail, o que veio para o e-mail já está na nossa base, continua valendo. Agora, aproveitando o que o Claudemiro falou em relação à posição de 31 de dezembro, do nosso cadastro, né? A Maria Luísa da Silva Neme pergunta: foi falado que as informações cadastrais da entidade serão disponibilizadas em Excel nos próximos dias. Uma vez que a entidade pode verificar a necessidade de correção, tem um tempo previsto para atualização, caso seja necessário, e posterior disponibilização das atualizações? Eu vou deixar o Claudemiro responder, mas assim, a princípio isso não mudou essa regra. A posição do cadastro é a de 31/12, já era para o DEA Web, e qualquer alteração que precisa ser feita vai ser avaliado pela nossa área atuarial. Não sei se o Claudemiro quer acrescentar alguma coisa. Não, é isso mesmo. As informações têm que ser de 31 de dezembro. Se houve alteração, e essas alterações são agora, a partir de 1º de janeiro de 2020, é preciso avaliar se de fato elas constaram lá na avaliação atuarial do ano passado. Porque senão só vai constar na avaliação atuarial de 31/12 de 2020. Então, assim, é bom verificar qual foi o tipo de alteração e por que não teve essa alteração em tempo hábil. Se foi a FPC que não pediu, ou se foi a Previc que não conseguiu realizar essa alteração. Tá? Mas tem que ser a de 31/12 de 2019, sim. E não há necessidade de esperar a gente divulgar o dado se já souber que essa informação não foi alterada, né? Ou pode ver junto também a área de cadastro da Previc para saber qual a informação que consta lá. Correto. O Leandro Ramos está perguntando um ponto que a gente já comentou, mas só para reforçar. O arquivo em PDF era disponibilizado no site da entidade para consulta dos participantes e das patrocinadoras. Como não terá mais esse PDF gerado pelo sistema da Previc, o que será disponibilizado a eles? Então, como eu falei no início, a gente está com a ideia de soltar a possibilidade dos relatórios para a entidade emitir, tanto da parte contábil, dos balancetes, da parte do DI, demonstrativo de investimentos, quanto da parte atuarial. Deve sair em formato de relatório PDF, deve atender esse requisito que o Leandro Ramos está questionando aqui. Ele também pergunta, agora são questões um pouco mais técnicas, que eu pedi a ajuda do Claudemiro. Talvez ele, se não souber de cabeça, a gente tenha que consultar no manual, mas certamente a gente vai ter a resposta. Em não havendo provisões a constituir, eu preciso enviar tudo zerado ou não preciso enviar esse bloco de dados, /tags? Precisa enviar o bloco de dados, /tags, e precisa vir zerado. Tá? Então, conforme está no manual, o manual descreve que quando não tem informação para vir, essa informação é uma informação obrigatória, deve vir zerado. Se for uma informação não obrigatória, pode vir em branco, mas o grupo de tags precisa vir, porque a gente considerou isso no nosso XSD. Se você retirar esse grupo de tags, o XSD vai recusar dizendo que não está nas condições que nós colocamos lá. Então, precisa vir sim. Mas então, só para esclarecer, Claudemiro, quando a informação é obrigatória, a tag precisa ser aberta e fechada mesmo vazia? Não, quando é obrigatório, a tag precisa ser aberta, colocado um valor, nem que seja zerado, e fechada novamente.
Quando a tag é não obrigatória, ela tem que ser aberta e fechada, e aí o campo pode vir zerado ou pode vir nulo, tá? Sem preenchimento, pode vir vazio. É porque já entra mais uma dúvida do Leandro aqui nesse sentido, que o campo ID, underline fato, underline relevante, é mandatório. Uhum. Quando a avaliação for de encerramento de exercício, será preenchido com qual código? 0. Coloca 0. E aí, como eu já tinha colocado na apresentação, por tratar-se de uma avaliação atuarial de encerramento do exercício, nas nossas regras de negócio, a gente vai identificar que não tem necessidade de lançamento do ID fato relevante. Se porventura for uma avaliação de final do exercício e vier a tag dizendo qual foi o motivo que ensejou a avaliação atuarial de fato relevante, tem informação divergente. Aí o nosso arquivo recusará perguntando, olha, é uma DA de encerramento do exercício ou uma DA de fato relevante? Então, assim, as duas informações elas não podem coexistirem. Então, entendo uma, não tem necessidade de haver a outra. Só que o campo não pode vir em branco, ele tem que vir zerado. E mais uma dúvida aqui do Leandro Ramos é também nessa questão de obrigatoriedade de preenchimento de tags. Ele diz, tem um grupo de custeio que não possui patrocinadores, mas o layout do arquivo XML determina que esse campo de CNPJ de patrocinadores é mandatório, ou seja, obrigatório. Que CNPJ preenche para essa situação? Mas ele não possui patrocinadores? É uma questão que a gente precisa ver. Ele está falando de instituidor, então, no caso, se for instituidor, vai vir o CNPJ do instituidor. Se de fato não houver patrocinador nem instituidor para aquele grupo de custeio, colocar 14 zeros no lugar do CNPJ. E aí, lá nas nossas regras de negócio, a gente vai identificar que é um CNPJ não válido e a gente vai averiguar porque esse CNPJ é um CNPJ não válido. Se de fato o grupo de custeio não está atrelado a nenhum patrocinador, nenhum instituidor. Tá? Mas o campo precisa vir preenchido. E esses campos, CPF, CNPJ, CNPB, número de matrícula da FPC, eles têm um número específico de algarismo para vir preenchido. Então, se você colocar 10 dígitos lá no campo CPF e mandar rodar, o XSD vai dar erro, dizendo que tem que ter 11. O CNPJ da mesma forma. Então, e não tendo, eu preciso colocar 14 algarismos, sejam eles zeros ou outros algarismos quaisquer. E aí, lá nas nossas regras de negócio, a gente vai validar esse número do CNPJ e depois vai investigar do que se trata. Certo, só aguardando mais um pouquinho enquanto não chegam mais algumas perguntas, só para repassar aí a montagem da estrutura do XML a partir do arquivo XSD disponibilizado no site da Previc e do que a gente tem no manual, a gente assim, enxerga seriam 3 momentos, né, de trabalho. A primeira parte é a conversão do XSD para o XML, que isso existe uma série de ferramentas online que podem fazer essa função. Você, simplesmente baixando o arquivo XSD no site da Previc, colocando nessa ferramenta, ele vai devolver um XML no modelo com as tags em branco. Então possibilitaria que no limite o usuário preenchesse à mão ou recortasse, copiasse e colasse as informações lá, tendo seu arquivo XML montado. Segundo momento desse preenchimento, se ele não quiser usar essa forma rudimentar de fazer à mão, copia e cola, ele pode usar uma ferramenta de geração de XML, puxando as informações da base de dados que ele tem, ou uma ferramenta via formulário, que ele estaria emulando um sistema parecido com o DA Web. A gente fez um teste lá com uma ferramenta, com o InfoPath da Microsoft, e funcionou perfeitamente. Ele gerou um formulário baseado no XSD que a gente puxou. Esse formulário já estava para ser preenchido com as informações de acordo com o modelo, e no final ele inclusive fazia a validação, que é o terceiro passo aí que a gente tem do arquivo, né? Essa validação do XML contra o XSD, que seria a parte da volta da estrutura, ela vai ser feita quando a Previc recepcionar o arquivo no STA. O que acontece? Aí a Previc vai devolver um protocolo dizendo, ok, seu arquivo está validado, a estrutura está ok, recebemos ele. Mas ela pode devolver dizendo, não está validado, precisa alterar tal tag, está com problema de preenchimento, enfim. A entidade pode querer fazer essa validação de uma forma anterior, antes de enviar. Não tem problema nenhum enviar, tem problema em enviar de novo, isso aí não causa problema nenhum em relação a quem está fazendo o envio.
Mas tem um prazo que aguarda em torno de 1 hora para receber o protocolo, pode não ser tão ágil. Nesse aspecto, essa ferramenta que eu citei, que a gente utilizou, ela faz a validação dos dados também, só como exemplo. Outras ferramentas no mercado fazem, e também existem soluções online para essa validação. Como você converteu o XSD para o XML, um site XYZ, ele pode fazer o contrário. Mas aí é preciso ter cuidado, porque você vai estar colocando, nesse primeiro momento, do XSD para o XML, você não está com nenhuma informação ali sensível, você só está com a estrutura do arquivo que é pública. Do contrário, para validação, quando você coloca o XML num site, para validar contra o XSD, você está expondo seus dados todos lá no site. Então, apesar de possível essa validação, não é uma forma que a gente recomendaria como primordial para ser feita. Aproveitando mais algumas perguntas aqui, a Previc tem alguma recomendação de ferramenta para a geração do arquivo XML? Da Vivian, a pergunta. A gente já falou sobre isso, né? A gente não tem uma recomendação de ferramenta específica, não. Ele é um padrão de mercado, um padrão universal, tem uma série de ferramentas, uma boa parte de ferramentas pagas que fazem isso, outras ferramentas com versões trial para ser baixadas, e próprio desenvolvimento interno, via script, via macro do Excel é possível fazer. Então a gente não se sente confortável para recomendar uma ferramenta específica. Já fizemos testes internamente, como eu comentei, com essa ferramenta que fazia parte do pacote Office, assim, InfoPep, via formulário, ele gerou via XSD, o formulário foi preenchido, virou XML, salvou, validou, funcionou ok. Mas a ferramenta é a que melhor se adequar à realidade que a entidade ou o atuário ou a consultoria já gera suas informações da avaliação atuarial. Né? O Fábio Augusto dos Santos pergunta: pelo que entendi, o sistema gerador do XML é por conta do atuário, fundação, certo? Certo, Fábio. O sistema gerador do XML seria a ferramenta que melhor se adequar para a realidade do atuário da fundação. E da Mariana Figueiredo: se for percebido um erro após o envio do XML, como deverá ser feita a retificação? Há possibilidade de substituição do arquivo? Sim, há a possibilidade de substituição do arquivo. Quantas vezes forem necessárias retificações, quantas vezes vocês deverão enviar o arquivo para a Previc. A forma de comunicação, a gente ainda está desenvolvendo, mas provavelmente será, né, Felipe, será dada via STA também. Embora não está aqui, mas assim, como é que você vai ficar sabendo se houve ou não esse erro, né? Se foi identificado ou não esse erro? Não, o retorno do processamento é pelo STA. O processamento, o STA ele é um sistema que ele roda a validação, também não é online, ele roda em se chama BET, eu acho que é isso que o pessoal da TI fala. Isso. Então, de hora em hora, ele recebe os arquivos e ele vai processar todos os arquivos que ele recebeu. Isso para não onerar o processamento do sistema. Então, ele processa o arquivo e disponibiliza no próprio ambiente do STA, que a entidade tem acesso, o resultado que deu aquele processamento e o protocolo. Então, ele vai dizer, ó, arquivo tal, processado ok, o número do protocolo é esse. Mas isso a entidade vai ter que logar no STA e verificar esse protocolo lá. Então, a comunicação é toda por ali. Então, tanto para fazer o envio, quanto para receber o protocolo, quanto da outra ferramenta que a gente falou, que é a disponibilização de informações da Previc para a entidade, no sentido daquele arquivo Excel que vai servir de suporte com as informações cadastrais que estavam na nossa base dia 31 de dezembro. Perfeito. Aqui duas perguntas que dizem respeito à mesma coisa, da Alana Santos e da Vanessa Ferreira. O envio da DA era feito pelo superintendente da entidade. Como deverá ser feito agora na STA? Para logar na STA, você vai ter que ter um login e uma senha. O login e a senha, que logado na STA, que a gente vai considerar quem enviou o arquivo XML para a gente. Então, assim, não necessariamente precisa ser o dirigente da entidade aqui, mas vai ficar o login lá. Então, vai ter a mesma responsabilidade. A gente pressupõe que o superintendente da entidade tenha tomado conhecimento da avaliação atuarial e do arquivo XML a ser enviado para a Previc.
Então, a gente tem sim um controle, essas pessoas são pré-cadastradas no STA e ele vai ter um login e uma senha para poder enviar. O cadastramento, inclusive, né, no vídeo tutorial ele fala e aponta para os manuais, ele é feito via o Gerid, que é o sistema que a Previc usa para cadastramento de usuários. Então, uma vez que criou o perfil no STA, a gente não tem um perfil específico para envio de informação contábil, envio de informação de investimento ou envio de informação atuarial. Quem está cadastrado no Gerid da entidade, pelo responsável pelos acessos lá, o master, para envio de informação via STA, vai poder enviar qualquer demonstrativo. A questão é, a responsabilidade de quem está enviando foi delegada por quem é de direito. A Alana Santos pergunta, dado que o somatório é realizado pelo usuário, poderão ocorrer divergência devido aos critérios de arredondamento. Como será tratado este assunto? Há um critério de arredondamento já definido? A gente não tem um critério de arredondamento definido para valores no arquivo XML. No DA Web, a gente tinha uma regra que, se houvesse divergência entre os valores informados no DA e o valor informado lá no balancete contábil, de mais ou menos R$10 ou de R$10 em módulo, apresentava um erro de consistência. A gente continua com essa mesma regra, só que essa regra ela vai ser rodada internamente pela Previc nas regras que a gente chama de regras de negócio. Então, havendo essa divergência, o arquivo será retornado para a FPC para que ela verifique se a informação que está no arquivo XML está incorreta ou a informação que está no balancete está incorreta. E aí é preciso retificar um dos dois, ou os dois, se for o caso, para poder haver batimento. Leandro Ramos pergunta, o resultado não será apresentado por grupo de custeio? Abertura da reserva de contingência especial para cada grupo de custeio, por exemplo? Não, não será. Continuará como a legislação trata hoje. A legislação trata de resultado por plano. Então, reserva de contingência e reserva especial refere-se a plano de benefícios, conforme está na Resolução 30 de 2018. Não existe tratamento por grupo de custeio, ou, se for o caso, tratamento não, perdão, é apuração de resultado por grupo de custeio ou por submassa. Tá? Continua por plano de benefícios, conforme está estabelecido na resolução. O Alexandre Rodrigues, a Previc emitirá alguma portaria para tratar da obrigatoriedade do envio da demonstração atuarial aos patrocinadores e participantes antes da vigência do plano de custeio? Eu acredito que aqui se trata do relatório que era disponibilizado no DA Web para que tomassem conhecimento antes do envio da DA. Se for isso, esse relatório só existirá após o envio das informações para a Previc, conforme o Felipe já colocou. Tá? Nós estamos desenvolvendo uma ferramenta que poderá ser acessada externamente e que lá gerará relatório das demonstrações atuariais. Inclusive demonstrações atuariais que já foram entregues antes, a gente vai disponibilizar isso também. Se for essa realmente a dúvida. Mas é importante ressaltar que é só depois de entregue a demonstração. Né? Antes ele vai ter que usar a forma de geração da informação que ele já tem internamente. Né? Que é a mesma pergunta aqui do Roberto Carlos, que se refere ao artigo 6º da Instrução Previc. Então, ele pergunta aqui, como a entidade irá atender o artigo 6º da Instrução Previc 20 de 2019? As demonstrações atuariais devem ser enviadas ao patrocinador do plano de benefícios antes do início da vigência do plano de custeio a que ele se submete. De novo, o que a gente vai receber é informações das avaliações atuariais, não é o que a gente precisa ser validado que a gente vai receber. Em tese, quando a gente recebe, todo esse processo aqui já foi validado. Então, o que a gente está querendo receber é o output lá do processo, a gente não participa do processo. Então, o processo de ter a demonstração atuarial, e aí cada atuário, consultoria, FPC, enfim, se não tinha isso antes, vai ter que desenvolver alguma coisa para gerar esse relatório para ser validado pela entidade. Tá? Então, assim, o que a gente quer é o resultado final, já de passar todo o processo, por todas as etapas, receber essas informações via arquivo XML. Francivaldo, é necessária a utilização de algum aplicativo para exportar o arquivo após o preenchimento? Essa questão já foi tratada pelo Felipe, e aí cabe a cada FPC, a cada atuário, consultoria, enfim, utilizar o aplicativo que lhe convier, aquele que mais atende às suas necessidades. Há vários aplicativos, sejam eles gratuitos, pagos, ou, no limite, fazer isso em editor de texto, a depender da quantidade de informações que você tem. É possível pegar o arquivo XSD, como o Felipe já colocou, converter isso em arquivo XML, e aí ele já traz toda a estrutura do arquivo XML, e aí você vai preenchendo os campos
de acordo com as informações que você detém. Rafael, da Fusam, vamos lá. Boa tarde. No arquivo XSD, no item... E aqui ele trouxe um item do arquivo XSD, mas se trata de fundo atuarial, grupo de custeio. É solicitado o campo nome da fonte de recursos. No entanto, não existe nenhuma especificação no manual quanto a este campo. Podemos enviar 00. Esse campo é um campo texto. Campo texto, se não há necessidade de envio, você pode enviar ele tanto em branco quanto zerado. Tá? A gente vai considerar. Pode mandar, sim, 0.00, se não houver nome para fonte de recursos e nem fundo atuarial. Jussier Rodrigues. De quem será a responsabilidade do envio do XML? Entidade ou consultoria? Não haverá validação das provisões matemáticas atuariais com o contábil. Como na versão anterior, a responsabilidade pelo envio do arquivo XML é da entidade. Né? A Previc trata com a entidade, a consultoria ela é um terceiro no negócio, mas, embora ela responda solidariamente lá por algumas informações, mas, primeiramente, a gente cobra a entidade, primeiramente não, né? Esse tipo de informação é da entidade, não é da consultoria, ela responde por outras informações, tá? A entidade. Não haverá validação das provisões atuariais com o contábil, não haverá validação no momento do preenchimento do XML. Posteriormente, a Previc fará a validação das informações que estão no arquivo XML, da avaliação atuarial, com aqueles constantes do contábil, sim. Havendo divergência, nós devolveremos o arquivo, identificando a divergência para que seja sanada. Mais algumas aqui. Eu tenho 3, da Késia, do Antônio Carlos e do Vinícius. Fala em relação ao envio ser feito pelo dirigente máximo, a gente já comentou aqui. Uma vez criado o usuário no STA pelo Geride, está delegando essa autorização para o usuário criado e a gente está considerando que está recebendo como vindo pelo dirigente máximo. 3 questões técnicas aqui, Claudemir, se for o caso a gente responde depois no perguntas e respostas, mas em relação à limitação de caracteres nos campos. A Vivian pergunta por que está sendo alterada a limitação de caracteres dos campos texto. Existe a possibilidade de manter a limitação de caracteres para 5.000 ao invés de reduzir para 1.000? Nós não alteramos a capacidade de campos textos. A gente pegou o que estava na nossa base de dados já delimitado. A gente pode ver, sim, com a área lá de TI da Previc. Eu não vejo problema em alterar para 5.000, mas a gente utilizou o que já existia na nossa parametrização interna. Inclusive, 5.000 eu desconheço. Mas, sim, a gente pode verificar e, havendo possibilidade, a gente altera para 5.000 e publica o novo XSD. Acho que essa aqui tem que separar, porque é uma sugestão técnica. Sugestão técnica, né? O Rodrigo Show pergunta se a fundação é instituidora do plano é para colocar o CNPJ da fundação. Sim, né? Onde? Se a fundação é a instituidora do plano. Sim. Exatamente. Exatamente isso. A Patrícia pergunta, existirá alguma integração das informações do XML com o sistema Venturo, onde estão ajustes de precificação e duration? Integração a gente tem em relação ao cruzamento das bases de dados, né? Como eu comentei, uma terceira fase que a gente tem nesse processo de internalização é a unificação de alguns demonstrativos, a possibilidade de unificação, para evitar essa redundância, né? Então, aqui a gente sim já enxerga que tem informações que vêm em mais de um sistema, esse não é o único caso, mas vem a mesma informação em mais de um sistema. O caminho que a gente quer levar é para essa unificação. Mas, nesse primeiro momento, não existe essa integração de batimento de uma coisa com a outra automaticamente. Inclusive, essa redundância a gente já tratou quando a gente não pede mais informações cadastrais, né? A gente pede apenas um identificador, que é o número de matrícula da FPC, e o CNPB do plano. Eu tenho 2 aqui, Felipe, deixa eu... Mariana Sabino. Anteriormente, na parte do parecer atuarial, havia limites de caracteres. Esse limite permanece no XML? Sim, permanece. É a pergunta anterior da Vivian. Nós limitamos, de acordo com o que está lá no manual, em 1.000 caracteres, que era o que estava na nossa documentação da base de dados. Ela até sugeriu que a gente mudasse para 5.000 ou retornasse, enfim. Mas a gente vai avaliar essa questão aqui da Vivian, tá? A Patrícia pergunta também, como a Previc reportará os possíveis erros após a transmissão do XML? A gente comentou que é pelo próprio STA que ele vai ter o protocolo
com a aceitação ou não da validação do arquivo XML. Futuramente, se for feito aí no âmbito do monitoramento, cruzamento das bases de dados, e for detectado algum problema na informação atuarial enviada dentro do XML, aí vai ser tratado em monitoramento específico com comunicado para a entidade em casos específicos, né, de alguma inconsistência de dados. A Alana Santos pergunta aqui, dado que um usuário insere os dados no STA, os outros usuários cadastrados na entidade também terão acesso para conferência e envio? Uma vez logado no STA e enviado o arquivo, esse arquivo a gente já vai considerar que é o arquivo final. Se for para verificar alguma inconsistência ou se está tudo certinho, isso deve ser feito antes do envio à Previc. Tá? Aí tem que verificar qual é a melhor forma, qual o momento de fazer isso. Mas uma vez logou no STA, enviou o arquivo para a Previc recepciona, já está dado que aquele será o arquivo final. O Gabriel pergunta se haverá alguma visualização para o usuário depois de importar o XML, mesmo que não exista o relatório. A resposta é que não, só depois que for... O relatório já está desenvolvido, depois que for disponibilizado, aí sim essa visualização é feita via relatório. O XML, a entidade vai ter ele guardado, né, para visualização. Uma pergunta do Magno Camelo aqui. Qual o prazo para envio das demonstrações atuariais por fato relevante que ficaram pendentes de 2019, em decorrência da indisponibilidade do DA Web à época? Nós estamos cientes dessa questão, né, quando foi descontinuado o DA Web, a gente sabia do custo de ficar sem receber essas informações, mas o prazo para envio é imediatamente, o quanto antes, né? Hoje são 90 dias após o encerramento do fato, né? Do fato que ensejou ou do motivo que ensejou a avaliação atuarial por fato relevante. Mas, dada essa disponibilidade do DA Web, aí tem que avaliar caso a caso, avaliar o caso concreto, verificar se ainda há necessidade de envio dessa avaliação ou se a avaliação de final do exercício agora já supra essa carência. Mas aí vai para o caso a caso e a gente vai ter que avaliar. O Alexandre Rodrigues de Souza pergunta por que a Previc não disponibiliza programas que fazem conversão de arquivos XML, similarmente com o que a Receita Federal faz e até mesmo os RPPS mandam suas DRAAs. O modelo que a gente optou, esse que a gente descreveu aqui, né, de fornecer o XSD e possibilitar que a entidade utilize a ferramenta que mais se adeque à realidade da geração dos dados atuariais dela. Como não existe uma padronização do que o atuário vai utilizar para fazer os cálculos e gerar informação atuarial, a gente estaria forçando a utilização de alguma ferramenta que, porventura, fosse desenvolvida pela Previc, poderia complicar mais. A gente do contrário, a gente está forçando só a forma de recebimento do arquivo com tags com padrão pré-determinado, possibilitando o uso de qualquer ferramenta que atenda à situação. Eu tenho uma última aqui, um pouco comprida, do Leandro Ramos. Eu tenho um grupo de custeio cuja responsabilidade é somente dos assistidos, um pecúlio opcional complementar. Um benefício que foi oferecido a quem quisesse pagar por ele e a patrocinadora não tinha custeio para esse benefício. Ano passado enviei a DA sem preenchimento de patrocinadores e o sistema DA Web não apresentou crítica. Preencho o campo do CNPJ do patrocinador com 14 zeros ou deixo em branco, já que este campo é mandatório e obrigatório? O Claudemir já respondeu, preenche tudo com zero, né? Preenche tudo com zero e aí, como eu falei anteriormente, acho que era até o Leandro mesmo quem perguntou, a gente vai rodar uma regra lá de negócio que vai identificar um CNPJ não válido e a gente vai separar esse arquivo para tratá-lo, para saber por que veio o CNPJ zerado. Vou até separar aqui também para a gente tratar isso na regra de negócio. A Patrícia pergunta para a gente, qual a previsão para a disponibilização em sistema de um PDF das informações enviadas pelo XML para possível verificação de dados emitidos? O Felipe já respondeu, mas se você quiser reforçar aí. A previsão, a gente pode trabalhar aí como até o fim de fevereiro a gente já deve ter no ar, mas ressaltando que são as informações que a gente já tem na base. Então, as atuariais são do exercício de 2018, né? As atuariais de 2019 só depois do envio dos demonstrativos e processamento interno da Previc. Então, a gente vai começar liberando o relatório de balancetes e a parte do investimento,
mas eu creio que até o final de fevereiro, e no máximo em março, a gente está com isso no ar. Responde essa aí logo. Rogério Pereira de Souza. Prezados, boa tarde. Sobre as melhorias quanto às informações de investimento, neste caso, política de investimento, nada foi mencionado quanto a melhorias. Por exemplo, não é mais informada a vigência do AETQ. Apesar de êxito no envio, tive dificuldade na confecção do arquivo. Será disponibilizado algum tipo de relatórios de consulta e para arquivo? Assim, a gente está tratando do atuarial aqui, mas, como eu já falei, os relatórios vão ser emitidos também da parte de investimentos. Em relação à política de investimento, não sei se está sendo previsto um relatório com a política. Possivelmente sim, se a informação que tem na nossa base não teria problema de gerar, mas eu vou pedir para o Rogério para mandar a dúvida específica dele para o nosso previc.monitoramento, @previc.gov.br, a gente trata o caso específico dele lá, e até para entender um pouco melhor qual é que é a demanda que ele está fazendo e a sugestão aqui. Felipe Oliveira. Será disponibilizado um arquivo XSD para demonstração atuarial, forma simplificada? Em princípio, não, e a gente vai trabalhar para que seja um arquivo único com regras diferenciadas, tá? Para a gente tentar facilitar essa interface com a FPC. Mas, em princípio, a gente está pensando em ser o mesmo arquivo XSD, uma outra versão que a gente deve disponibilizar até agosto, setembro deste ano, ainda, se for o caso, né? Isso para as avaliações atuariais de 31/12/2020, as 2019, as que estão aí. Douglas Miranda, boa tarde. Todas as informações, postagem via STA, valem já para o exercício de 2019 ou apenas para o exercício de 2020? Obrigado. Não, já são válidas agora para 31/12/2019. As avaliações atuariais feitas com data de avaliação em 31/12/2019 devem ser enviadas para a gente via arquivo XML, e aí essas informações tratadas, postagem via STA, já vão ser tratadas agora. Tá? São regras que a gente pretende implementá-las, conforme o Felipe falou, o mais rápido possível. Bom, aparentemente a gente está sem mais perguntas, né? Então, agradecer a atenção de todos e nós nos colocamos à disposição aí pelos canais que estão mostrando na tela, no intuito de, assim, trabalhar para esclarecer as dúvidas e escutar de vocês possíveis melhorias para a gente tornar aí a forma de envio e recepção e geração de arquivo mais tranquilo possível, porque o nosso objetivo realmente é ter as informações de uma forma que onere o mínimo possível as entidades, né? Também agradeço, né, pela oportunidade de a gente trocar essa ideia. E, assim, de fato, quando a gente pensou no arquivo, a gente pensa nas informações que a gente pretende receber. Mas esse feedback é importante porque quem está na ponta, quem está preenchendo o arquivo é que vai identificar eventuais dificuldades, como aqui a gente já tem esses dois exemplos aqui, e é isso que enriquece esse processo. Então, assim, é um processo mesmo inicial, é um processo que às vezes é um pouco mais complicado, às vezes até doloroso, mas, enfim, é um processo que beneficiará todo mundo no futuro, tanto o Previc quanto os FPC, atuários, consultorias. Então, assim, é importante manter essa comunicação. A gente está disponível para prestar as informações que fizerem necessárias, e, na medida em que a gente for identificando melhorias, a gente vai fazendo e vai disponibilizando via arquivo XSD. Obrigado. E só lembrar que todas essas dúvidas e as demais que a gente está recebendo pelos canais de suporte, a gente vai consolidar aí num perguntas e respostas, que também vai ficar disponível no site da Previc. Obrigado.